Olá a todos. A ideia dessa aula é continuar um pouquinho a parte de joins que a gente estava trabalhando. Então a gente viu o inner join, né? Então vou fazer uma pequena revisão e a gente vai para o outer join, que são consultas externas. Então nós temos o left, o right e o full outer join. Então nós vamos fazer alguns exemplos deles e tá fazendo alguns exercícios também para a gente estar trabalhando. Então, basicamente, o que a gente viu? A gente viu junção de tabelas antes. Praticamente, a junção é quando a gente quer unir dados de duas ou mais tabelas, certo? Então, para isso, a gente faz a relação de junção entre chave estrangeira e chave primária. Então, normalmente, para a gente fazer a junção, a gente iguala a chave estrangeira de uma tabela com a chave primária da outra tabela, na qual ela foi criada com base. Tá? O que é importante saber. A gente vai fazendo os exercícios aqui, um exemplo com duas junções, que eu tenho três tabelas. Se eu tenho duas junções, eu faço uma tabela, igual na chave estrangeira de uma das tabelas com a chave primária que ela foi criada da outra. Se eu tenho três tabelas, eu faço duas junções. E aí eu vou verificar as chaves estrangeiras, duas por duas, de duas a cada duas tabelas, né? Verifico de duas tabelas depois das duas outras. Relação de chave estrangeira com chave primária, certo? Então, normalmente a gente renomeia a tabela. Então, por exemplo, tabela 1 para T1, tabela 2 para T2, para quê? Para facilitar. Às vezes, as colunas que são parte da chave estrangeira e chave primária, elas têm os mesmos nomes. Então, eu tenho que identificar qual tabela elas pertencem. Então, eu renomeando as tabelas fica mais simples, tá? Para não ter que reescrever todo o nome da minha tabela. Então, aqui, por exemplo, aquela tabela que a gente já tinha trabalhado na universidade, eu tenho ID curso, identificador do curso. Então, o identificador do curso aqui é uma chave estrangeira que aponta para a chave primária. Todos os valores que aqui estão são valores que estão lá na chave primária. Então, a junção que eu tenho que fazer é com base nesses carinhas aqui, tá? Para o restante da nossa aula, então, para a gente fazer tanto exercício de revisão de junção quanto de outro, a gente vai trabalhar com esse arquivinho aqui que eu chamei de scripts venda. Então eu tenho a tabela cliente, tenho a tabela pedido, tabela vendedor. Então aqui a gente tem um N para N, tá? O que seria esse N para N? Um cliente faz vários pedidos para um vendedor e o vendedor faz vários pedidos para um cliente. Cada pedido pode ter vários produtos. Então eu gerei uma tabela aqui e esse produto pode estar em vários pedidos. Eu gerei uma tabela intermediária que eu chamei item pedido. Nessa tabelinha aqui eu registro o que eu tenho, tá? Então, assim é como se fosse uma agregação aqui que eu tenho. Então, eu tenho esse N para N aqui, tenho o número do pedido, esse número do pedido vem para cá junto com o código da minha tabelinha aqui. Tá joia? Então, assim é como uma espécie de uma agregação. Dado que ocorreu o cliente vendendo o pedido, esse pedido tem vários itens pedidos aqui. Beleza? Então, é assim que nós vamos estar procedendo. Se você tem um sistema do e-commerce, você não tem a tabela vendedor apenas, tá? Aí você não tem essa tabela vendedor aqui. Então eu tenho aqui código cliente, vem para pedido como chave estrangeira. Então, se for fazer uma junção entre cliente e pedido, eu tenho que utilizar quem? Código cliente, que é chave estrangeira. Se eu for fazer entre vendedor e pedido, tem que usar código vendedor, tá? Então, se eu quero o nome dos clientes e o nome dos vendedores que fizeram algum pedido para aquele cliente, eu não tenho uma ligação direta entre elas. Então, tem que passar aqui. Primeiro, quando eu falei de duas em duas, é isso. Juntar primeiro cliente com pedido, FK. Código cliente foi criado com base nessa chave primária, código do cliente. FK, código vendedor, e aí eu vou unir pedido com vendedor, foi criado com base no código do vendedor. E aí tem pedido aqui a minha outra intermediária, tá? Minha outra tabelinha intermediária que eu tenho aqui. Tudo bem? Essa minha outra tabela intermediária aqui, eu tenho os códigos dos meus pedidos e dos meus produtos, certo? Então eu tenho aqui número pedido, chave estrangeira, código de produto, chave estrangeira. Beleza? Então vamos lá. Então aqui eu já dei um primeiro exemplo resolvido, selecionar o nome dos clientes e o prazo de entrega dos pedidos, né, desde que os prazos sejam menores ou iguais a 20. Então deixa eu corrigir aqui.
e o prazo de entrega dos pedidos, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Então, eu vou voltar. Aqui, então, eu tenho o nome do meu cliente na tabela cliente, eu quero o prazo da entrega na tabela pedido. Vou fazer a junção entre eles. Então, vou fazer das duas formas para a gente relembrar. Então, select c.nome cliente, não precisaria desse C aqui, no caso, porque o nome do cliente só tem na tabela cliente. P.prazo entrega from cliente C, então estou renomeando o cliente para C, por isso que eu usei esse C aqui, certo? Vírgula. Pedido P, condição de junção, chave primária C.código cliente igual a P.código cliente. Na tabela pedido, esse código cliente é chave estrangeira que aponta para a chave primária do cliente. Então, note que eles têm os mesmos nomes. Se eu fosse executar só dessa forma, sem identificar qual que é qual, ele dá o erro de ambiguidade. Recordam? Então, eu coloco o C aqui. Mas eu quero também o prazo de entrega seja menor ou igual que 20. Então, fiz minha junção. Todos os prazos que eu tenho aqui são menor ou igual que 20. Aí você pode trabalhar com a sua ordenação específica. Tá? Vamos lá, então. Continuando. Fazendo essa com inner join. Então, a primeira parte até o cliente C aqui é igual. Só que agora eu coloco inner join. E qual tabela que eu estou juntando? Então, é pedido P. E agora minha condição de junção, que é exatamente a mesma. Só que para fazer a minha junção, eu coloco on. On. E aí sim eu entro no where. Certo? Então, quando eu uso o inner join, o where vem após todas as junções que eu tenho. E minhas junções vêm logo após a cláusula on do inner join. Certo? Então, fazendo aqui, eu vou ter exatamente o mesmo resultado. Beleza? Só relembrando um pouco. Agora, fazendo o segundo, acrescentar o nome dos vendedores que fizeram tais pedidos do exemplo 1, certo? Então, eu vou aqui, exatamente essa consulta que eu tenho. Só que aqui eu vou acrescentar quem? Vendedor V. E vou ter mais uma junção. Note, eu tenho 3 tabelas. Ok, o nome do meu vendedor também. V.nome vendedor. Tenho 3 tabelas. Só fiz uma junção. Vou fazer a outra. And P.código vendedor, que é a chave estrangeira, igual com a chave primária. V.código vendedor. Certo? Note que aqui eu inverti, né? Aqui eu coloquei chave primária com base na chave estrangeira, aqui com chave estrangeira igual na chave primária. Não tem importância a ordem. Certo? Então, igualei. Agora apareceu o nome do vendedor que fizeram aqueles pedidos específicos que estavam sendo retornados. Tá? Ah, mas e o inner join? O inner join é a mesma coisa. Tá? Então, eu vou fazer por partes aqui. Vou pegar até o cliente C. Então, o nome do vendedor está lá. Inner join pedido P on. E aí a condição de junção, né? C.código cliente igual a P.código cliente. Fiz essa junção, outro inner join. Então, entre o inner join e outro, é sempre a palavra inner join que vai estar usando e é a tabela que está faltando, no caso, que é a tabela vendedor. Certo? Inner join vendedor V, senão ele não vai reconhecer o V lá em cima. Condição de junção, código vendedor, P.código vendedor
igual a v.código vendedor, e aí sim vem o where. Então, where depois de todos os joins que eu tenho feito. p.prazo entrega menor ou igual que 20. Tudo bem? Então deu exatamente os mesmos umas 14 linhas. Correto? Então agora nós vamos para os outer joins. A gente chama de junção externa, né? É uma junção diferente do join. O que o join volta? O join volta quando eu tenho um casamento exato de chave estrangeira com chave primária. Os outer joins não. Ele não retorna o casamento exato. Na verdade, ele, além de retornar o casamento exato, ou seja, além de ele retornar quando eu tenho o encontro da minha chave estrangeira com a chave primária, ele vai retornar os dados de uma tabela que não tem a compatibilidade, o encontro dos dados na outra. Certo? O que seria isso? Então vamos pegar, por exemplo, aí a gente usa left, right e full outer join. Seria o seguinte, então vamos supor que eu tenha clientes que estão cadastrados que ainda não venderam nenhum pedido, certo? E eu quero saber quais são os nomes dos clientes que venderam e que não venderam nenhum pedido e o prazo da entrega deles, semelhante ao que a gente fez antes. O que ia acontecer para mim? Se eu uso um dos joins, outer joins possíveis, vai aparecer para mim, por exemplo, left join, vai aparecer todos os clientes e caso eles tenham feito pedidos, vai aparecer o prazo de entrega desses pedidos, tudo bem? E caso tenha algum cliente que não tenha feito nenhum pedido, vai aparecer eles também, só que aí vai aparecer nulo nas colunas que eu estou pedindo da outra tabela, porque eu não tenho compatibilidade, tá? E aí vem os termos left e right aqui. O left seria esquerda, tabela da esquerda. Do quê? Do join, do left outer join. E o right é tabela à direita de quem? Do right outer join. O full faz os dois. Tá? Ele vai verificar a tabela da direita e a tabela da esquerda. O que seria isso, tabela da esquerda e tabela da direita? É a posição que eu tenho do meu join. Então, tabela esquerda que está do meu join, ele vai trazer tudo que eu tenho se eu uso left. E nulo do outro lado. Se eu uso right, é o contrário. A minha tabela que eu tenho da direita, ele vai trazer todos os campos. E o que eu tenho na esquerda vai trazer como nulo. E o full, ele faz os dois. Verifica tanto a tabela da esquerda quanto a tabela da direita. Tá? Então, vamos verificar o left outer join primeiramente. O resultado dessa seleção sempre contém registro da tabela da esquerda, mesmo quando não tem compatibilidade correspondente da tabela da direita. Então vai trazer tudo. Se eu tenho, ele vai fazer. Ele faz um inner join primeiro. Vai trazer a compatibilidade. Caso eu não tenha, ele vai trazer aquelas colunas da tabela da esquerda e onde eu não tenho correspondência minhas colunas da tabela da direita, vai vir com o campo como nulo. Então essa figurinha aqui representa mais ou menos o que eu vou ter. Eu vou ter tudo da minha tabela A, certo? Da minha tabela B, vou ter onde eu tenho compatibilidade e onde eu não tenho, eu trago nulo, tá? Então vamos lá um exemplo, né? Então encontre a descrição, a unidade dos produtos e caso ele se relacione com o item pedido, ou seja, que tem um produto que foi vendido, tem um item dele, mostre a quantidade dos produtos nos itens. Tá? Então vamos só voltar lá no diagraminha. O que eu tenho aqui? Eu quero a descrição do produto, certo? Acho que é a unidade dele também. E caso ele tenha algum item pedido, a quantidade dele. Tá? Então vamos verificar agora. E caso não tenha também, tá? Então estou usando aqui o left join. O que é o left? Então vamos pegar esse exemplo resolvido aqui, ó. Tabela produto, left outer join, item pedido, que é minha tabela à direita de quem? Do que está em vermelho aqui, do left, do comando left outer join. Minha tabela da esquerda é produto. Estou usando left, que ele vai verificar. Eu tenho a compatibilidade do código do produto da tabela produto com o código do produto do item pedido? Tenho. Ele retorna das duas. Vai retornar a descrição e a unidade da tabela produto e a quantidade da tabela item pedido, porque eu tenho a compatibilidade. E se eu não tiver a compatibilidade? Aí vai ser os produtos que ainda não fizeram nenhum pedido, não tem nenhum pedido feito. Aí ele vai trazer esses produtos e onde eu tenho
as colunas da minha tabela, que não é da esquerda, ou seja, da direita, vai vir como nulo. Tá? Então vamos fazer esse exemplo lá para ficar mais claro. Então aqui eu tenho left, alter, join. Então o exemplo 1. Select p ponto descrição e unidade, né? P ponto descrição do produto, vírgula, P ponto unidade do produto, IP, que é o item pedido, ponto quantidade, from produto P, e agora eu tenho que usar o left alter join. Tem uns que usam mais aqui também, mas não são todos, para falar que é essa tabela da esquerda, tá? Um maisinho assim, mas não são todos SGBDs que usam isso. Left, alter, join, item, pedido, IP, on, né? Então ali é o on. Condição de junção, p.código produto igual a ip.código produto, certo? Então, o que ele fez? Tudo que está aparecendo aqui da quantidade é que eu tenho compatibilidade entre eles. Tá? Então, tem compatibilidade entre esses itens aí. E aí ele traz a quantidade específica para mim. Onde eu não tenho compatibilidade, tá vendo? Cana e açúcar. Ele traz nulo para mim. Tudo bem? Então, ou seja, da tabela da direita. Tabela da esquerda eu tenho as colunas descrição e unidade, tabela da direita, quantidade. Certo? Se eu inverter as tabelas aqui, o que vai acontecer? Não vai ter retornado nenhum nulo para mim. Por que não vai ter retornado nenhum nulo para mim? É simples. Porque minha tabela da esquerda é item pedido. Todo item pedido tem um produto relacionado a ele por conta da chave estrangeira. Então ele sempre vai retornar algum valor. Beleza? Então é isso. Então vou dar um Ctrl Z aqui só para verificar também que não é necessário utilizar o alter. Posso utilizar só o left join. E aí ele retorna da mesma forma com aquelas duas últimos nulos. Certo? Beleza? Então, repetir a consulta anterior para que apareça apenas os produtos que não estejam em nenhum item pedido. Tá? E usar a comparação SNU. Tá? Então, a mesma consulta acima, mas eu quero que apareça apenas os que não tem nenhum pedido. Tá? Então, aqui, eu tenho que colocar um where, certo? ip.código produto is null. Que é a minha comparação. E aí só retorna aqueles dois que não tinha nenhum, tá? Mas ele tem que vir minha condição no else. Esses null verifica, esse campo é nulo nessa minha consulta que eu estava retornando. Então ele está verificando todo mundo que apareceu lá do left, mas daqueles que apareceram do left, eu só quero cujo o código do produto é nulo. Você poderia colocar a quantidade aqui, né? Porque também não daria diferença. Por quê?
eles não têm a correspondência desses valores lá na tabelinha da direita, que é o item pedido, certo? A outra forma que eu tinha comentado com vocês, né, do maisinho, que é? É um pouco diferente. Eu deveria fazer o quê? Aí eu não uso o left, eu uso mais, mas eu não tenho certeza, vamos verificar aqui juntos, né? E aí eu faço semelhante à forma clássica. E aí eu colocaria que essa minha tabela é minha tabela da esquerda, com um maisinho. Eu acho, o Oracle eu tenho certeza que tem, tá? Agora, o Postgres eu não tenho certeza. O Postgres não tem, ele não reconhece, não tem, daqui é um where na verdade, né? Produto. Ele não reconhece esse mais aqui, então não serve. Esse mais aqui é só para o Oracle. Não sei se tem outro SGBD também, mas seria isso para estar identificando que essa daqui é minha tabela da esquerda, tá? Ok, pessoal? Então o Snow fala que uma coluna faz a verificação se uma coluna é nula e o Write Outer Join da outra forma, tá? Então aquela mesma consulta dá para eu estar fazendo. Só que eu inverto as tabelas. Lembra que eu tinha feito o seguinte? Então vou copiar aqui, né? Vou copiar essa primeira parte aqui e nós vamos para o Write. Eu tinha feito isso, tá? E aí a gente tinha invertido, né? E não apareceu nada. Ctrl X, Ctrl V. E isso tinha aparecido só os que tinha junção, né? Porque todo item pedido tem um valor. Verifica a tabela da esquerda primeiro para depois verificar a da direita, certo? Só que se eu modificar aqui o left para right, quem que é minha tabela da direita agora? Produto. Então ele vai verificar se tem compatibilidade e onde não tem na tabela da direita, ele traz nulo na tabela da esquerda. Tá? Então quantidade aqui, que é a minha tabela da esquerda agora, vai vir como nulo. Por quê? A compatibilidade com a minha tabela da direita. Tá? Então o mesmo exemplo lá vai ser feito com Write Outer Join, eu só tenho que inverter a ordem das minhas colunas. Tá? Então é exatamente o mesmo aqui, eu só inverti a ordem das colunas. Tudo bem? E o full faz dos dois. Tá? O full Outer Join faz dos dois. Aqui no caso não vai ter diferença. Tá? Vamos verificar só do vendedor agora para verificar se tem produto que não foi pedido. Vamos verificar aqui o do vendedor. Select v.nome vendedor. Se tem algum vendedor que não vendeu o pedido, vírgula, ip. P. Prazo entrega, que eu vou verificar com todos, né? Sem colocar aquela condição do menor. From vendedor V. Write join pedido P on v.código vendedor igual a p.código vendedor. Right não, tem que ser o left aqui. Minha tabela da esquerda é vendedor. Então vamos verificar se tem algum vendedor. Não tem. Então vamos fazer o seguinte, eu vou inserir um vendedor só para dar o caso aqui. Então select asterisco from vendedor. Tem 9, né? Insert into vendedor. Velho, já relembra um pouco de pegar aqui o código 500, que não tem. Varchar Rafael. Salário numérico 2000. Faixa de comissão caractere B. Tá, os outros, no caso de 100 aí, estaria como nulo. Não é obrigatório. Tá? Então, inseriu.
Se eu fizer agora, vai aparecer o Rafael lá que não tem nenhum vendedor. Certo? Então eu vou tentar o... Como a gente viu que tinha cliente que não tinha, o que eu vou acrescentar aqui agora? Estou verificando se tem compatibilidade, mas na mesma consulta eu estou verificando se tem algum cliente que não fez nenhum pedido e um vendedor que não vendeu nenhum pedido. Tá? C.nome cliente. Fiz o primeiro left join. Ponto código cliente igual a c.código cliente. Então, por partes aqui. Tô a vírgula. Aqui só retornou o Rafael. Vamos analisar. Aqui, na verdade, tem que ser o right. Ó, minha tabela da esquerda é vendedor e pedido. Então, por isso que voltou o Rafael lá. Tá? Mas como todo pedido tem um cliente, eu não posso ser essa tabela como da esquerda. Então, aqui eu tenho que usar da meu cliente como sendo a da direita. Porque eu vou verificar se tem algum cliente que não está dentro daqueles pedidos. Certo? Então, tem que fazer essa mesclagem aqui. Agora vai aparecer o Rafael em algum momento. Cadê ele? Vendedor. Não, aqui ele fez o right primeiro, certo? Então aqui primeiro ele faz o right. Essas tabelinhas aqui. Como não tinha compatibilidade, né, ele não voltou. Então aqui, mas basicamente ele faria o full, tá? O que eu tô querendo mostrar é o full, na verdade, né? Então não tem que fazer esses carinhas aqui. Desculpa. Tô confundindo tudo aqui. Agora eu faço o full. Aí apareceu o Rafael, né? Por isso que não tá dando certo lá. O full ele faz os dois. Ele vai verificar se tem ou não tem dos dois lados. Tá? Onde não tem dos dois lados, ele volta. Ok? Perguntas? Tem que fazer pergunta, né? Se tiver alguma dúvida, pessoal, a gente tem alguns exercícios aqui, tá? Então, desse mesmo script, chama script de venda. Vou colocar tudo junto lá no Classroom e no Swap. Eu tenho, para fazer esse exercício, primeiro, vou colocar um outro script, que é script barcos.sql, que vai ter esse esqueminha aqui, para você fazer os 2 e o 3, aí vocês vão fazer o 4 e o 5, já criando, lembrando como criar a tabela com chave estrangeira, inserindo dados nelas. E aí tem o 6, 7 e 8, um com left, outro com right, outro com full join. Belezinha? Então espero que tenham aproveitado aí. E é isso.